Oi, pessoal do primeiro ano. Bom, na nossa aula de hoje de filosofia, aula 7, a gente vai falar sobre o ser humano como indivíduo e ser social. Bom, numa época que a gente fala tanto de individualismo, de uma sociedade onde cada pessoa tem o seu modo de pensar e o seu modo de agir, o ser humano como indivíduo. Ele tem o seu individualismo, que são coisas diferentes, pode parecer redundante, mas não é, tem uma diferença. Dentro também esse ser humano, esse indivíduo, além dele ter as suas particularidades, as suas singularidades, ele está inserido num ser social, no mundo social. E a gente vai estudar essa dualidade, essas diferenças que vai compor o ser humano. Bora lá? Bom, o primeiro autor, o primeiro filósofo que eu trago para nós é a respeito de Gilles Lipovetsky. Coisa assim, ele é um filósofo francês, um teórico da hipermodernidade, autor de vários livros, como A Era do Vazio, O Luxo Eterno, A Terceira Mulher, O Império Efêmero, A Felicidade Paradoxal, entre outros. Em suas principais obras, sobretudo A Era do Vazio, ele vai analisar uma sociedade pós-moderna, marcada, segundo ele, pelo desinvestimento público, pela perda do sentido das grandes instituições morais, sociais e políticas, e por uma cultura aberta que caracteriza a regulação das relações humanas, em que predominam a tolerância, o hedonismo, a personalização dos processos de socialização e coexistência pacífico-lúdico, dos antagonismos, violência e convivência, modernismo e retrô, ambiente de consumo de desbragado e etc. O autor irá retornar a esse assunto tratando de maneira mais ampla as visões da sociedade, referindo a um mundo hipermoderno aos tempos de hiperconsumismo. Pessoal, esse autor, ele vai falar principalmente a questão da sociedade, do modo de vida do ser humano após esse período do modernismo, ou seja, onde a sociedade ela está mais avançada, as indústrias já começam a produzir de maneira avançada, o mundo gira em torno do capitalismo. Então ele vai estudar essa particularidade, essa singularidade dentro desse mundo moderno e principalmente essa questão do ultramodernismo, do hiperconsumismo. Baseado nisso, a gente vai ver ainda uma citação desse autor que ele vai falar sobre o indivíduo e o individualismo. Bom, o retrato do indivíduo hipermoderno não é construído sobre uma visão excepcional. Ele afirma um estilo de vida cada vez mais comum, com a compulsão de comunicação e conexão, mas também com marketing de si mesmo. Cada um lutando para ganhar novos amigos para destacar seu perfil por meio dos seus gostos, fotos e viagens, uma espécie de autoestética, um espelho de Narciso, na nova tela global. Pessoal, ele vai falar principalmente essa questão que a gente vive muito hoje das redes sociais, dessa era moderna, da necessidade do ser humano de comunicação, de estar mais perto, de se conectar aos outros através da internet, mas se distanciar através da convivência diária. Então ele vai falar muito que isso está baseado na questão do narcisismo, essa questão de apreciar a si mesmo, mostrar a si mesmo, vangloriar a si mesmo. Então vai mostrar o indivíduo dentro de uma sociedade de uma maneira muito particular, de uma maneira muito individual, onde esse indivíduo ele tenta mascarar uma realidade e tenta mostrar somente o belo, o lado bom das coisas. Bom, para John Locke, todos os homens eles são iguais e livres em estado da natureza. Mas o que seria de fato esse estado da natureza? Seria a situação em que os seres humanos se encontram antes da criação e institucionalização da lei, do estado da chamada sociedade organizada e sociedade civil. Esse conceito está vinculado principalmente às filosofias modernas, John Locke, entre outros autores. O pessoal vai mostrar esse ser humano, ele fala que todos os homens são igualmente livres dentro desse estado da natureza, ou seja, todos somos livres num período antes de ser criado as leis de uma sociedade organizada, de fato como é. Assim sendo, o governo, nesse contexto, é visto como resultado do consentimento livre dos indivíduos, ou seja, das escolhas feitas por esses indivíduos. A ideia do individual, portanto, ela é fundamental nessa concepção política. Locke pensa no horizonte do individualismo. O individualismo é uma doutrina segundo a qual a realidade é composta de indivíduos, isto é, seres que seriam as unidades básicas desse sistema.
Sobre esse conceito é importante ressaltar 2 pontos. Dentro desse mundo, desse individualismo e, sobretudo, desse governo que John Locke fala, a gente vai ver 2 vertentes do individualismo, uma positiva e uma negativa. O dito negativo, o indivíduo ele é um átomo social que se constitui em oposição às outras realidades, tais como a sociedade, os estados e os demais indivíduos. Ou seja, vai mostrar ele como dentro de uma sociedade, uma pessoa inserida no meio. Já o dito positivo é um indivíduo irredutível, único e insubstituível. Nesse sentido, o indivíduo tem semelhanças com o conceito de pessoa. Vai mostrar principalmente que a existência de cada um é única, que a vida de cada um é única, que o modo de ser, de falar e de pensar de que cada um desses 7 bilhões de habitantes no mundo é único e particular. Ou seja, vai mostrar tanto o lado negativo, que é o ser humano dentro de uma sociedade como um todo, e o lado positivo, que é a questão de ser único, do indivíduo como alguém insubstituível, alguém único em um mundo, ok? Bom, o primeiro sentido mais negativo, ele tenta compreender o individualismo, quase como sinônimo de egoísmo, de modo que envolveria certa negligência em relação aos outros e uma concentração de atenção apenas no que satisfação dos seus desejos pessoais. Vai mostrar a pessoa esse sentido negativo do ser humano dentro da sociedade, mas ele não como um todo, mas principalmente olhando para os seus desejos, para os seus sonhos, para as suas vontades, de maneira bem ambiciosa, de maneira bem egoísta. Sobre o segundo sentido, o de que o indivíduo é único e insubstituível, esse sentido gerou o que também se chama de personalismo. Este não nega e até mesmo salienta a questão do bem comum, mas este bem comum ele não pode existir de uma maneira totalitária. Cabe dizer que o individualismo, em Locke, por exemplo, não procura negar a sociedade ou comunidade em benefício da liberdade individual, mas procura uma harmonia entre uma parte, os interesses individuais e outros interesses sociais. Pessoal, essa questão desse individualismo, a parte positiva que eu falei para vocês, que é o ser humano como um único no universo e tal, vai estar associado à personalidade que cada um de nós tem. Assim, sendo baseado nessa personalidade, vai mostrar tanto os interesses pessoais, individuais, mas também os interesses sociais. Essa obra aqui que a gente está vendo, essa pintura, vai mostrar principalmente a gente olhando assim de longe, imagina, vai falar do coletivismo. Várias pessoas dentro de uma sociedade. Mas se você for olhar direito para a figura de cada um, eles têm características diferentes. Ou seja, vai mostrar esse indivíduo com a sua personalidade, o seu jeito de ser dentro de uma comunidade, ok? Bom, agora o ser humano como um ser social. De forma geral, uma das filosofias que irá dar bases para a compreensão do ser humano como um ser sociável, um ser que vive em comunidade, um ser pensante, ou seja, o ser humano em uma perspectiva mais voltada para o coletivismo, é a de vida do século XIX, por Karl Marx. Nesse sentido, o conceito de Marx que mais interessa nesse momento é o do materialismo histórico. Esse termo nomeia a doutrina segundo a qual a estrutura econômica da sociedade de uma época irá determinar e superestrutura ideológica. Esta seria o conjunto de ideias morais, religiosas, políticas, jurídicas e estéticas. Pessoal, o que acontece? O ser humano como um ser social não vai estar carregado principalmente de egoísmo e de individualidade, mas principalmente a questão de um conceito, de uma ideia, uma sociedade que precisa de uma religião, uma sociedade que precisa de um modelo político, que precisa de leis, que precisa de regras, enfim. Já o individualismo contemporâneo, ele traz a discussão do individualismo para o mundo contemporâneo, onde Giles ele escreve A Era do Vazio acerca do que se chama de individualismo moderno. Nessa obra, o filósofo explica que quanto mais o Estado moderno centraliza o poder em si mesmo, mais cria distâncias entre ele e o indivíduo. Nesse último, por sua vez, vai ficar cada vez mais isolado e centrado em si mesmo. Ou seja, vai falar desse indivíduo dentro de uma sociedade moderna, contemporânea, consumista, onde cada vez mais o Estado ele tem, em vez de utilizar instrumentos
para agrupar as pessoas, trazer as pessoas para estarem próximas umas às outras, ele tem tornado, principalmente trazido o isolamento ao máximo. Essa tecnologia, além de ela ser muito avançada e traz diversos benefícios para a população, mas ao mesmo tempo ela segrega, ela individualiza muito a sociedade. Há também o enfraquecimento do sentimento de comunidade, isto é, de conjunto de valores comuns a todos, o quais proporciona o sentido de pertença, somado ao enfraquecimento das tradições comunitárias. Está o aumento extraordinário do consumo. Todos esses fatores, na visão de Giles, geram uma nova forma de individualismo. Ou seja, a gente observa conforme a tecnologia vai avançando e esse movimento moderno ele tem se inserido na sociedade, vai mostrar principalmente a maneira individual que as pessoas não têm mais o senso de pertencimento a uma comunidade, mas sim cada um dentro do seu quadrado, dentro do seu mundo, e assim vai formando essa questão do indivíduo individualista. São duas coisas, o indivíduo mais como ser humano. Individualista é que tem o seu próprio mundo, a sua própria personalidade, consigo as suas próprias ideias, seus próprios valores, ok? Bom, nós ficamos por aqui. Qualquer dúvida estou à disposição de vocês e até a próxima aula.